Boa noite. Espero que você já tenha arrumado um bom lugar. Se você que está aí no aquário, né, está se sentindo mal acomodado, alguns lugares aqui a gente tem, ok? Então fique à vontade para achar um lugar aqui na frente, onde você vai poder participar desse momento de maneira bem profunda. E antes de começar, eu preciso fazer um pedido para vocês. Deveria ser óbvio isso, mas especialmente hoje eu tenho que pedir isso para vocês. A mensagem, o que nós temos que conversar nessa noite, ela é algo muito, mas muito precioso, muito importante. Eu diria que é o centro de todo o pensamento, de toda a vivência da espiritualidade cristã. E eu diria para vocês que talvez 70% ou 80% de pessoas que se dizem cristãs não são, de fato, porque nunca compreenderam isso que a gente vai tratar aqui, nessa noite. Elas se afirmam cristãs, mas elas não são, porque elas ainda não compreenderam o que nós vamos conversar e não se renderam à verdade que nós vamos tratar aqui hoje à noite, para você perceber a importância da coisa. Por isso, eu queria pedir um favor para você. Eu sei que nesses próximos 45 minutos, 50 minutos, em algum momento você talvez seja tentado vontade de beber uma água, acho que eu vou sair para beber uma água, eu preciso ir no toalete, mas eu queria pedir para você, hoje, resistir a isso. Se você precisa sair, precisa se movimentar, fique à vontade, sinta-se à vontade no nosso meio. No entanto, eu queria pedir para você evitar ao máximo, qualquer tipo de movimentação desnecessária. E eu quero pedir para você ter a sua mente e o seu coração aqui comigo. E para isso a gente vai orar nesse momento. Tá bom? Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua palavra nesta hora e queremos te pedir que a Tua voz alcance as nossas mentes e corações de maneira muito especial nessa noite. Que a Tua presença nesse lugar seja perceptível. Que o Teu mover entre nós seja sensível. E que exista nesta noite um momento tremendo gerado pelo Senhor, de compreensão dessa verdade central da fé cristã e uma rendição de coração ao Teu amor e ao Teu perdão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A semana passada nós começamos a conversar sobre esse tema, essa série, Cristianismo 1.0, atitudes simples, passos essenciais. E num primeiro momento essa série gerou alguma confusão a algumas pessoas, porque associaram 1.0 com carro 1.0 e já me perguntaram se a gente ia falar sobre cristianismo flex, né? Se esse cristianismo 1.0, que é frágil e fraco, seria flex. Aí eu disse, não, peraí, tem uma confusão no ar aqui. O que nos inspirou colocar o nome nessa série de Cristianismo 1.0 não foi versão de motor de carro, mas foi o meio da turma que lida com informática, com desenvolvimento de software. Esse pessoal, quando desenvolve um software, a primeira versão, a versão básica, a versão original, ela é a versão 1.0. Então a gente procurou pensar como a gente poderia compreender o cristianismo na sua versão mais básica e original possível. Se nós tivéssemos que entender o que é a espiritualidade cristã, sem fantasiar, sem colocar acréscimos algum, sem embutir na religiosidade, se a gente conseguisse ouvir o que é a espiritualidade cristã, que saiu dos desafios que saíram dos lábios de Jesus, o que a gente teria? E foi aí que surgiu a ideia do cristianismo 1.0.
o que é mais básico, o que é mais essencial no cristianismo. Na verdade, o que a gente está querendo nesses dias é compreender o que realmente significa ser cristão. O que significa ser um cristão? Não a partir do que a religiosidade católica romana diz, não a partir do que a religiosidade protestante diz, não a partir da religiosidade popular, mas a partir dos lábios de Jesus. O que significa ser cristão se nós lermos os evangelhos pura e simplesmente? Semana passada nós estivemos falando que ser cristão significa essencialmente crer plenamente em quem Jesus é. Mas eu fiz um desafio a vocês que estavam aqui semana passada. O desafio foi, você não precisa crer em quem você ainda não conhece. Ok? Você não precisa crer em alguém que você acabou de ser apresentado. Isso é um absurdo. Então, o desafio para você foi, siga Jesus. Inicie um processo de seguir a Jesus. Escute o que ele tem a dizer. Observe o que ele tem a fazer. Perceba quais são as ações dele. O grau de coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Siga Jesus, simplesmente isso. O desafio foi, siga Jesus para observá-lo. Siga Jesus lendo os evangelhos, siga Jesus orando e dialogando com ele, siga Jesus conversando com outras pessoas que também estão seguindo e procure ouvir o que ele tem a dizer e observar o que ele faz. Aí você vai ser honesto, porque ou você vai crer que Jesus é quem ele disse ser, a partir do que você ouviu e observou, ou você vai não crer, mas de uma maneira honesta, a partir do que você ouviu e observou. Mas eu também quero ser muito honesto com você, dizendo o seguinte: quanto mais distante dessa observação de Jesus, pessoas que se mantêm distantes, não observam, não escutam as palavras de Jesus, entre essas pessoas existe uma diversidade de opiniões acerca de quem é Jesus. Mas quanto mais próximo de Jesus, quanto mais as pessoas se aproximam para observar e ouvir Jesus, acontece um fato interessante. Maior é o consenso entre essas pessoas acerca de quem é Jesus. O que eu estou dizendo é o seguinte: quanto mais próximo você estiver, quanto mais você atentar, quanto mais você ouvir, maiores são as chances de você crer. Mas seja honesto. Se você não crê, você não precisa ter medo de se aproximar. Mas eu estou sendo honesto com você. Se você se aproximar, as chances de você crer vão ser muito grandes. E hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um segundo tema. Ser cristão significa render-se plenamente, totalmente ao que Jesus fez. Mas aí vem uma pergunta óbvia: o que Jesus fez? O que ele fez? Talvez no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35, nós temos uma boa síntese do que Jesus fez. Ok? Uma boa síntese. Por sinal, nas últimas semanas, num determinado final de semana, eu discorri um pouco acerca do Evangelho de Lucas e desafiei vocês a lerem o Evangelho de Lucas durante a semana. Depois eu discorri sobre o Evangelho de João e incentivei vocês a lerem o Evangelho de João. Hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre Mateus e daí eu incentivo você, como lição de casa, a ler o Evangelho de Mateus essa semana. Tá bom? Agora, olha o que diz Mateus capítulo 9, verso 35. Diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O texto diz, em primeiro lugar, que Jesus passava por cidades e povoados. Muita gente acha que o ministério de Jesus foi um ministério rural, que Jesus atuou grandemente no campo. Não. Os textos bíblicos dizem que Jesus foi altamente urbano.
O ministério de Jesus foi centrado nos povoados e nas cidades da Palestina. É claro, ele tinha um linguajar rural, no sentido de que pessoas que haviam saído do campo e vindo para a cidade conseguiam compreender o que ele estava dizendo, quando ele falava dos lírios do campo, quando ele falava dos pássaros dos céus. Mas Jesus era altamente urbano. E no contexto das cidades e povoados, olha o que Jesus fazia. Em primeiro lugar, diz o texto que ele ensinava nas sinagogas. Jesus, como um bom judeu e um bom rabi, ele visitava as sinagogas aos sábados, ele se assentava entre as pessoas da sinagoga. No momento propício da leitura dos textos do Antigo Testamento, o texto dos profetas, os textos da lei, Jesus tomava a palavra, abria num texto, lia o texto e explicava o texto. Mas as pessoas que ouviam Jesus na sinagoga, elas eram tomadas por um espanto, porque ele era um rabi, que quando falava, dos seus lábios saíam palavras de graça. Mas a ênfase na graça era muito, mas muito além da grande maioria dos rabis que eles conheciam. Eles ficavam perplexos quando Jesus abria um texto, lia e explicava. Mas fora das sinagogas, Jesus andava pelas cidades e diz o texto que ele pregava. E aqui o verbo, ele é bem diferente da conotação do verbo anterior, ensinar. Ensinar, o verbo dá uma conotação bem didática. Pregar é um anúncio alto, é um discurso público, num lugar público. E Jesus, nesses discursos, diz o texto, ele anunciava as boas novas do reino de Deus. E deixa eu lembrar você que nos acompanha, de que recentemente numa série de dentro para fora, nós conversamos um pouco sobre uma nova atitude para o reino, e aí nós falamos um pouco sobre o fato de que Jesus, desde o início do seu ministério, ele tinha uma mensagem, e essa mensagem era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. E nós falamos sobre esse verbo arrepender-se, que vem do substantivo grego metanoia, mudança de mente, mudança de paradigma. Quando Jesus convidava os homens e mulheres da Palestina a se arrependerem, Jesus não estava convidando eles para se arrependerem de uma atitude errada que eles tinham tido durante a semana, de uma mentira que eles tinham contado, de um pensamento errôneo que passou pela cabeça deles, ou por uma raiva que eles sentiram de alguém que eles tinham como inimigo. Jesus estava falando de um negócio muito maior e muito mais profundo. Ele estava dizendo: vocês precisam mudar o paradigma que cerca a vida de vocês, o paradigma que determina as ações de vocês, o paradigma que move os sentimentos e os planos de vocês. Do que Jesus está falando? Rapidamente, quando Deus criou o universo, Ele criou em perfeição plena, em equilíbrio total. E Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, como a menina dos olhos da criação. E Deus deu ao homem e à mulher o privilégio de serem aqueles que teriam uma conexão direta, íntima, pessoal com eles. E a missão deles cuidarem de todo esse universo. E tudo era perfeito. O texto bíblico diz que Deus olhou e disse: tudo está muito, mas muito bom. No entanto, aqueles nossos primeiros pais, aqueles seres humanos que nos representavam, eles um dia decidiram romper com Deus. Eles decidiram que eles não precisavam mais de Deus. Eles decidiram que dali para frente eles poderiam cuidar da própria vida, das próprias relações, da própria sociedade, do próprio universo. E quando eles romperam com Deus, tudo entrou em desequilíbrio. Entrou em desequilíbrio a própria relação deles com o Criador. Emergiu a culpa, emergiu a distância do Criador. Entrou em desequilíbrio as relações entre eles, entre os seres humanos. O que nós vimos nessa semana, no Rio de Janeiro, é fruto dessa ruptura. É fruto dessa ruptura.
Deus não planejou o que aconteceu ali. Aquilo é consequência de nós, seres humanos, termos nos desconectados de Deus no passado. Foi a ruptura com o Criador que nos levou a construirmos essa sociedade violenta. Essa sociedade violenta não é obra do Criador, é obra da criatura rebelde, é obra de seres humanos que se afastaram de Deus e se desvincularam, se desconectaram do Deus Criador. Tudo entrou em desequilíbrio. E a partir de então, homens e mulheres passaram a olhar para o universo como um espaço que foi criado por acaso, fruto do acaso, e seres humanos passaram a se verem como o centro desse universo, e a vida passou a ter sentido tão somente na busca da felicidade. Então seres humanos passaram a fazer da vida uma busca incessante da sua própria realização, da sua própria felicidade, e a natureza, o meio ambiente, as pessoas à sua volta se tornaram tão somente matéria-prima da realização pessoal deles. E aí nós temos a sociedade que nós temos hoje. Sou uma sociedade altamente egoísta, porque cada um está em busca da sua própria felicidade, se vê como centro do universo, e tudo que está à sua volta é matéria-prima para a sua realização pessoal. Quando Jesus diz: ei, arrependam-se, mudem a mente, mudem de paradigma, porque o reino dos céus está chegando. Jesus está dizendo que Deus está entrando na história para inverter novamente, totalmente esses valores. Deus está entrando na história para dizer: o universo não é fruto do acaso, o universo é fruto das mãos de um Criador. O homem e a mulher não são o centro do universo, o centro desse universo é o Deus Criador. E o sentido da vida não está na busca da felicidade, mas o sentido da vida está em se conectar novamente com o Criador e viver uma vida em intimidade com Ele. E o meio ambiente, a sociedade não é matéria-prima da minha e da sua realização, mas o meio ambiente, a sociedade, é o espaço no qual o Criador nos envia em missão. Jesus está convidando homens e mulheres a se arrependerem de estarem vivendo imersos nessa cultura rebelde. Jesus está convidando homens e mulheres a se arrependerem, porque as suas decisões, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas vidas estão completamente imersas numa cultura gerada pela rebeldia. É interessante porque muitas vezes as pessoas acham que quando a gente tem que se arrepender diante de Deus, a gente tem que se arrepender de atitudes. Essa é uma esfera do arrependimento. No entanto, quando Deus vem ao encontro de nós em Jesus e diz: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, Ele está pedindo uma coisa imensamente maior. Arrependa-se do paradigma através do qual você tem visto a sua vida, e tem usado a sua vida, e tem decidido na sua vida. Mas Jesus também, diz o texto, curava todas as enfermidades e doenças. Porque as curas que Jesus fazia era a sinalização maior de que o reino de Deus estava de fato vindo. E inúmeras coisas estavam sendo invertidas com o poder de Deus que estava entrando na história. Então Jesus levantava o paralítico, Jesus curava o cego, Jesus curava o surdo, Jesus curava o mudo, Jesus purificava o leproso. E Jesus manifestava grande poder nas suas palavras e nos seus atos. No entanto, o que passa desapercebido para muitas pessoas é que o que Jesus fazia não era obra de um curandeiro. Não era obra de um curandeiro. Porque quando Jesus curava um paralítico, um coxo, um cego, um surdo, um mudo, um leproso e tantos outros, essas pessoas que tinham essas enfermidades, elas estavam condenadas a viverem à margem da sociedade para o resto das suas vidas. Elas não tinham o direito de morar na casa dos seus familiares. Elas não tinham direito de frequentarem as reuniões no templo. Elas não tinham direito sequer de dormir dentro da cidade. Antes do sol se pôr, elas tinham que sair da cidade.
Por isso, o que a maioria das pessoas não compreende é que o que Jesus fazia não é o que muitas igrejas e muitas religiões fazem hoje em dia, vendo a cura como um fim em si mesmo. Quando Jesus dizia para um paralítico, levanta e anda, Jesus estava tirando aquele homem da marginalidade e reinserindo ele à vida, à história, a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de viver, a possibilidade de ir no templo. Quando Jesus purificava um leproso, Jesus estava tirando esse homem da marginalidade e reinserindo ele na história, dando a ele a oportunidade de ser um ser humano. Por isso, os milagres de Jesus, eles transcendiam o aspecto físico. Quando Jesus curava uma pessoa, ele estava curando a sociedade. Ele estava gerando uma grande mudança e transformação no meio em que aquelas pessoas se encontravam. O cego que volta a ver, ele volta a morar na casa dele. O cego que volta a ver, ele pode voltar a ser um profissional. Ele pode voltar a frequentar o templo. Ele pode voltar a dormir na cidade. Agora, algumas pessoas acham que Jesus fazia esses atos de uma maneira mesquinha, como os deuses gregos que de vez em quando visitavam a humanidade e procuravam esbanjar e mostrar o seu poder, para que as pessoas os respeitassem como deuses. Então tem gente que acha que Jesus chegava e olhava para um paralítico e falava, levanta e anda, olhava para um cego, eu quero que você veja, olhava para um leproso, fica purificado, para mostrar quem é que manda aqui. Não, não. O texto, em seguida do verso 35, diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O que move Jesus ao encontro de pessoas necessitadas é a compaixão que ele tem por elas. Jesus, o próprio Deus encarnado, se move na direção da história, porque ele olha para a humanidade e vê pessoas aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, o Deus encarnado, entra na história para resgatar eu e você, porque ele olha para mim e para você e tem profunda compaixão, profundo amor. Apesar de nós pertencermos a essa cultura rebelde, essa cultura rebelde tem feito de nós ovelhas aflitas, desamparadas, sem pastor. E por isso, o bom pastor vem ao nosso encontro. No entanto, apesar dos ensinamentos de Jesus, as boas novas do reino, as curas, serem fantásticas, é interessante que, quando nós somos convidados a nos render ao que Jesus fez, tudo isso aqui é periférico, tudo isso aqui é contorno. A nossa rendição a Jesus não se dá porque os ensinamentos dele eram sábios, porque as boas novas do reino empolgavam, porque as curas eram maravilhosas. Eu sei, tem gente que se atrai a Jesus tão somente buscando a cura, tem gente que se atrai a Jesus porque acha que os ensinamentos dele os ensinamentos de Jesus são profundos, são sábios. No entanto, o cerne da nossa rendição está num espaço um pouquinho diferente. Está na cruz. Está naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E aqui, eu entro num assunto desconfortável. Porque em muitas igrejas na atualidade, não se fala mais sobre a cruz. Hoje pela manhã mesmo, quando nós terminamos a nossa reunião, uma pessoa veio e me procurar e disse, pastor, eu estou lendo e estou ouvindo algumas coisas de um outro pastor chamado tal. O que você acha dele? Eu falei assim, olha, eu acho uma pessoa muito profunda, muito inteligente, fala com muita habilidade, mas eu acho que ele não se sente mais confortável em ensinar acerca da cruz de Cristo. Por quê? Porque, como disse o apóstolo Paulo na leitura que o Ricardo Barbosa fez durante a liturgia,
A cruz, as pessoas que ainda não compreenderam a obra de Deus, a cruz é uma loucura. A cruz é uma tremenda loucura. E eu vou tentar mostrar isso para vocês. Veja só, semana passada, quando nós falamos sobre o apóstolo Pedro, na sua caminhada, chegar no momento em que ele olha para Jesus e reconhece que Jesus é o Cristo, está lá em Mateus capítulo 16, verso 15 e 16, Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou aos discípulos. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele creu que Jesus é quem ele dizia ser. Mas isso foi um produto final de uma caminhada. Pedro primeiro foi desafiado a seguir a Jesus, para observar e ouvir. E chega um momento que ele diz, eu creio. Jesus é o Cristo. Mas olha o que acontece logo em seguida. Diz o texto. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que, olha só, era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Os discípulos não entendem nada do que Jesus está falando. Porque esse negócio aqui era muito estranho na cabeça de um judeu. Olha só. O judeu esperava o Messias. E quando Pedro diz, eu reconheço, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és o Filho do Deus vivo. O que eles esperam? Que Jesus vá para Jerusalém, sim, mas que Jesus vá para Jerusalém, dê um chute em Pilatos, tire Pilatos, amarra do palácio, assuma o poder em Jerusalém, e quando os romanos enviarem as suas tropas para tirar Jesus do palácio, então Jesus levanta os braços e os anjos dos céus descem e acabam com os romanos, e Jesus reinstala o reino de Israel, como no período de Davi e de Salomão, e Israel passa a ser a grande nação. Essa é a expectativa do judeu. Isso é o que eles esperam de um Messias. Mas Jesus, depois que Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus fala, bom gente, o negócio é o seguinte, a partir de agora então, já que vocês entenderam quem eu sou, percebam o meu plano, hein? Presta atenção aí, anotem. Primeiro a gente vai para Jerusalém. Eles falam, sim, isso aí a gente já sabe. Ok, chegando lá, eu vou ser preso. E eles vão me esmurrar, eles vão me açoitar, eles vão me zombar, eles vão me ridicularizar. Esse negócio está parecendo estranho. Mas ainda existe uma esperança que Jesus vai dizer, mas daí, aos 44 do segundo tempo, eu vou virar o jogo. Mas Jesus diz, e eu vou morrer. E aí eles não têm mais nem ouvido para ouvir a última frase. E vou ressuscitar no terceiro dia. Aí eles começam a caminhar para Jerusalém, e olha o que acontece no capítulo 20. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos, e lhes disse, agora eles estão pertinho de Jerusalém. E aí Jesus chama os 12 novamente e diz assim, olha, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, aos gentios, aos romanos, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ressuscitará. Eu não sei o que se passava exatamente na cabeça dos discípulos, mas quem sabe, alguns deles pensavam assim, esse nosso mestre, sempre falando por parábolas.
Porque Jesus gostava de usar parábolas, né? E depois, assim, Jesus chamava eles num canto, dizendo, vocês ouviram o que eu disse, então agora eu vou dar o significado. E aí o significado era outro, era diferente. Aí eles, ok. Então, quem sabe eles pensaram, Jesus estava falando em parábolas. Ele não está sendo literal. Mas sabe o que acontece? Jesus chega em Jerusalém. E deixa eu descrever rapidamente para você o que acontece numa noite em Jerusalém. Jesus se reúne com seus discípulos na noite da Páscoa para celebrar a ceia com eles. E Jesus começa a falar numa linguagem de despedida. E no meio daquela cerimônia, Jesus pega um pão e parte o pão e disse, esse é o meu corpo que eu vou dar em favor de vocês. Comam dele. Jesus pega um cálice e diz, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. O sangue que eu vou derramar por vocês. Bebam dele. E em seguida ele diz, aquele que vai me trair está à mesa comigo. E depois de uma discussão, Jesus diz a Judas, o que tens de fazer, faz-o depressa, amigo. Olá, Dudu. Procurando a mamãe? Cadê a Cris? Está lá no fundo, a Dudu, ó. Mamãe lá. Ele não quer você, Cris. Naquele momento em que Jesus olha para Judas e diz, o que você tem que fazer, faça depressa. Judas sai. Diz o texto que Jesus canta um hino com seus discípulos e sai para o Monte das Oliveiras. E chegando no Monte das Oliveiras, Jesus chama os 3 discípulos mais íntimos e diz a eles, orem comigo, porque eu estou angustiado. Até a alma, até a morte. E Jesus se afasta e dobra os seus joelhos e começa a orar, dizendo ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus previa o que estava prestes a acontecer com ele. Jesus, na sua mente, vislumbrando o que estava prestes a acontecer. Jesus chegava ao ponto de dizer ao Pai, Pai, será que é necessário mesmo? Pai, vai ser realmente necessário a minha morte desse jeito? Se possível, passa de mim esse cálice. E diz o texto que Jesus estava tão angustiado, que dos seus poros, ele começou a transpirar gotas de sangue. E ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E quando ele se levanta e olha, os seus discípulos estão dormindo. Ele está sozinho. Ele não tem a empatia, a compaixão de ninguém. Aquele que é todo compaixão para os outros, toda empatia para os outros, não tem ninguém para ter compaixão e empatia por ele. Ele está sozinho. E é nesse momento que chegam os guardas do Sinédrio, os guardas da casa de Caifás, o sumo sacerdote. E eles pegam Jesus, depois que Pedro o identifica através de um código. O código era um beijo na face de Jesus. Você já parou para pensar que Jesus se deixou beijar por Judas?
E Jesus não somente se deixou beijar por Judas, mas depois que ele foi beijado por Judas, Jesus olha para Judas e diz: o que fazes, amigo? Ele chama Judas de amigo. E Jesus é levado na calada da noite, no momento onde não tinha tribunal, mas Jesus é levado na calada da noite à casa do sumo sacerdote, e ali inúmeras testemunhas são forjadas para dizer que ele havia blasfemado. Que ele havia blasfemado quando ele disse que ele era o próprio Deus, que ele havia blasfemado quando ele disse que ele era o Filho de Deus encarnado. E quando o sumo sacerdote decreta que Jesus é um blasfemo, os mestres da lei, os homens que estavam ali, diz o texto, passam a esmurrar Jesus, a dar tapas na cabeça de Jesus. Eu fico imaginando o meu mestre, o Senhor Jesus, manso, bondoso, cheio de compaixão para com aqueles que sofrem, com seus joelhos dobrados, sendo esmurrado, sendo humilhado, sendo zombado por aqueles homens. E o texto diz que alguns deles cuspiam no rosto de Jesus. E Jesus passava por tudo aquilo em silêncio. E Jesus foi levado depois a Pilatos. E chegando no palácio de Pilatos, o representante dos romanos na terra da Judéia, ele foi julgado. E quando Pilatos tinha Jesus diante dele, ele recebe um bilhete da sua esposa, e o bilhete dizia assim: olha, esse homem que você tem diante de você, eu sonhei muito com ele essa noite. Cuidado, ele não me parece ser um homem qualquer, cuidado. E Pilatos de fato percebe alguma coisa estranha, não existe como culpar aquele homem. Tem alguma trama estranha acontecendo. Mas Pilatos resolve lavar as mãos. E ele entrega a decisão ao público. Ao público que os sacerdotes e sumos sacerdotes já haviam comprado. Para que na escolha entre Barrabás e Jesus, eles escolhessem Barrabás. Barrabás, o revolucionário, Barrabás, o cruel. E condenassem Jesus, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Diante disso, Pilatos entrega Jesus aos soldados romanos. E os soldados romanos levam Jesus, colocam sobre ele um manto vermelho, fazem para ele uma coroa, mas uma coroa de espinhos, e coloca essa coroa na cabeça de Jesus. E sabe o que os soldados fazem? Eles chamam a tropa, e eles se ajoelham diante de Jesus, dizendo: salve, rei dos judeus. E aí eles pegam um mastro e passam a bater na cabeça de Jesus com aquele mastro. E eles passam a zombar de Jesus, dizendo: salva-te, rei dos judeus. E eles passam a cuspir em Jesus. E aí então eles entregam uma cruz para Jesus carregar. E Jesus tem que atravessar a cidade de Jerusalém, sendo humilhado, sendo ridicularizado, sangrando, sofrendo, sentindo dores, não apenas dores físicas, mas dores emocionais. O povo que ele tanto amou e teve compaixão agora o xingava, o ridicularizava, zombava dele. E diz o texto que chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, uma espécie de analgésico. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Jesus queria estar plenamente consciente de tudo que estava acontecendo naquele momento. Depois de o crucificarem, depois de cravarem pregos enormes nos seus punhos, nos seus pés, depois de cortarem o lado de Jesus, olha o que os soldados faziam: dividiam as roupas dele, tirando sortes. Aos pés da cruz,
Eles zombavam de Jesus, fazendo jogatina pela roupa dele. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele pelos judeus. Este é Jesus, o Rei dos judeus. O texto diz: 2 ladrões foram crucificados com ele, porque aquele lugar era o lugar aonde eram condenados, julgados e mortos os piores assassinos, ladrões daquela sociedade. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salva-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Você consegue imaginar essa cena? Aqueles líderes religiosos que durante tanto tempo procuraram encontrar falha em Jesus e não conseguiram, mas tramaram para matar Jesus, agora, olhando Jesus sofrendo na cruz, de maneira insensível, eles zombavam de Jesus. O que eles diziam? Salvou os outros, salvou os paralíticos, salvou os cegos, salvou os leprosos, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. Igualmente os ladrões o insultavam. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Por volta das 15:00, meio-dia, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? E aqui está um dos momentos mais profundos dessa cena. Porque Jesus é o Deus Filho encarnado, enviado pelo Deus Pai e capacitado pelo Deus Espírito Santo. Nós temos um Deus trino, que eternamente vive em comunhão. Esse Deus trino nunca em toda a eternidade conheceu o que é a separação entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles viviam e sempre viveram numa intimidade única e plena. Mas quando Jesus estava na cruz, ele tinha sobre ele, absolutamente, todos os erros, todos os equívocos, todos os pecados gerados pelos seres humanos da cultura rebelde. Jesus carregava naquela cruz todos os erros, equívocos e pecados de nós, homens e mulheres. E a visão de Jesus da eternidade era tão horrenda, que o Deus Pai, Santo, 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 pela primeira vez em toda a eternidade, teve que virar o seu rosto e não olhar para o Deus Filho. Pela primeira vez em toda a eternidade, o Deus Pai se desconectou do Deus Filho. Jesus experimentou pela primeira vez na vida não estar em intimidade com Deus Pai. O que Adão fez, Jesus experimentou na cruz. E aí Jesus brada: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus, a perda que Adão não tinha consciência que ele estava tendo, Jesus na cruz teve consciência. E eu creio que o que fez Jesus suar, transpirar sangue na noite anterior, não foi a previsão da dor física, não foi a previsão da zombaria, não foi a previsão da ridicularização, foi a previsão que ele estaria separado na cruz do Deus Pai. Ele estaria desconectado do amor do Deus Pai. Ele se tornaria aquele que iria ser punido.
pelos nossos erros e a nossa rebeldia. E o texto diz, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Ele morreu. Ele morreu. E essa morte de Jesus é a morte que o apóstolo Paulo diz que para as pessoas que não compreendem os propósitos de Deus, é loucura, é loucura. Porque como pode um Deus de amor permitir tanta violência? Como pode um Deus de amor permitir que o seu próprio filho morra numa cruz desse jeito? De maneira tão horrenda. É por isso que algumas pessoas querem o cristianismo sem a cruz. Mas da mesma maneira como você não pode ter o cristianismo sem Jesus, você não pode ter Jesus sem a cruz. Porque a cruz muda completamente a nossa perspectiva de Jesus. Ele não é um excelente rabi, ele não é um místico que faz milagres, ele não é alguém que brinca com a esperança do povo, ele é capaz de morrer pela humanidade. Ele é o Messias prometido. Mas pensando nessa dificuldade, eu sei que muitas pessoas têm dificuldades em compreender por que Jesus teve que morrer. Eu tive que chamar a ajuda do Tim Keller. Um peso pesado. Tim Keller é um pastor de uma igreja em Manhattan, Nova York. Ele plantou essa igreja há cerca de 20 anos atrás. Ele, durante esses 20 anos, tem alcançado e evangelizado e estudado a Bíblia com aqueles jovens profissionais do mercado de ações de Manhattan, com os jovens músicos da Broadway, e a igreja dele está repleta dessas pessoas, e ele diz o seguinte: esta é uma questão, por que Jesus teve que morrer, que ouço mais frequentemente do que Deus realmente existe. As pessoas não têm dúvida se Deus existe. As pessoas não conseguem entender por que Jesus teve que morrer. E por quê? Ele diz assim, as pessoas dizem assim, o Deus do cristianismo se parece com os deuses vingativos dos tempos primitivos, que precisavam ser apaziguados através de sacrifício humano. Esse negócio de morte na cruz parece essa coisa de sacrifício humano que os deuses da antiguidade demandavam dos povos para a ira deles ser apaziguada. Tim Keller continua dizendo que essas pessoas que questionam dizem, por que Deus não poderia simplesmente perdoar todas as pessoas? Ou pelo menos aqueles que se mostram arrependidos dos seus erros? Eu tenho certeza que você já parou para pensar nisso, porque eu também já parei para pensar nisso. Você nunca parou para pensar o seguinte, bom, se Deus é o Criador, ok, Ele estabeleceu leis, Ele fez um acordo com os seres humanos, né? Então, se vocês viverem comigo, em intimidade comigo, tudo vai ser sempre pleno, em equilíbrio, perfeito, ok, mas se um dia vocês decidirem viver sem a conexão comigo, todo esse equilíbrio vai acabar e vocês vão ter que assumir a consequência do erro de vocês, que é a morte eterna. Ok, mas Deus é Deus. Por que Ele não pode chegar e simplesmente dizer, olha, gente, eu fiz aquele acordo, mas acabou. Eu desfaço o acordo. Deixa para lá, deixa para lá. Vamos deixar para lá isso aí, vamos viver. Daqui para frente tudo vai ser diferente. Teologia Roberto Carlos. Né? Por quê? Olha o que Tim Keller coloca. Em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. Não existe como, numa relação onde existe dano e prejuízo, simplesmente falar, deixa para lá. Alguém tem que pagar a conta, alguém tem que pagar a conta. O Tim Keller dá 2 exemplos. O primeiro é de danos e prejuízos materiais. Então deixa eu mostrar para você. Um amigo seu vem à sua casa e pede o seu carro emprestado. Você empresta, dá a chave para ele liga o carro e meio desacostumado de lidar com o seu carro, ele engata a ré, sai da garagem e entra com a traseira no muro do vizinho, no portão do vizinho, e o portão e o muro do vizinho vem abaixo e a traseira do seu carro acaba. Quais são as suas possibilidades? Possibilidade 1. Você chega, abre a porta para ele de maneira cortês, faz ele sair, fecha a porta, olha para ele e diz, e aí, amigo? Você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar. Estava com você, eu dei a chave para você, foi você que fez.
o vizinho é meu, o carro é meu, mas foi você que fez, então você paga. Mas você tem uma segunda opção. Você tem uma segunda opção. Você abre a porta do carro, ele desce, você fecha a porta do carro, ele olha para você assim, meio envergonhado, você bota a mão no ombro dele e fala assim, deixa para lá, deixa para lá, vai para casa. O que significa isso? Você vai pagar. Não tem como deixar para lá. Alguém vai ter que pagar o conserto do carro. Alguém vai ter que pagar o muro do vizinho. Alguém vai ter que pagar o portão do vizinho. Você tem duas opções. Ou você faz com que a justiça seja feita, e a justiça implica, você vai ter que pagar. Ou você decide perdoar. E perdoar implica em que você vai pagar. Em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. Agora, e no aspecto de danos e prejuízos emocionais? A mesma coisa. Uma pessoa te ofendeu, uma pessoa falou mal de você, uma pessoa te prejudicou, te difamando, uma pessoa passou a perna em você lá no emprego, uma pessoa gerou prejuízo emocional, dano emocional na sua vida, fez você perder noites e mais noites de sono, fez você ficar chateado, fez você ficar deprimido, fez você ter que consultar psicólogo e terapeuta durante 3, 4, 5 anos da sua vida. E o que você vai fazer com essa pessoa? Você tem duas opções. A primeira delas difame ela também. Entra no Twitter, fala mal dela. Abre uma comunidade no Orkut, com o nome da pessoa, eu não gosto de fulano de tal, e difama a pessoa. Entra no Facebook, difama o cara. Liga para os clientes e fornecedores dele e diz assim, esse cara não presta, toma cuidado. Faz ele gastar o mesmo tanto com terapeuta e psicólogo que você gastou. Torna a vida do cara um inferno. Você tem outra opção. Perdoar. Mas sabe o que vai significar perdoar? Você vai ter que pagar a conta. E a conta do perdão não é baixa. Não é baixa, acredite em mim. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu vivi um momento em que, em 2 relacionamentos paralelos, eu vivi a mesma situação. Depois de anos e anos investindo, cuidando de algumas pessoas e dedicando a essas pessoas, viraram as costas e se foram. E eu fiquei muito mal. Muito mal. Aquela sensação que eu sempre falo para vocês, dos relacionamentos humanos, que a gente faz, aí a pessoa se agarra em uma coisa que você não fez. E você descobre que você não tem conta, você não tem saldo na conta por tudo que você fez no passado. Eu fiquei mal. Fiquei tão mal, eu não conseguia orar. Não conseguia. A única coisa que eu conseguia fazer, em termos de oração, era repetir a oração do Pai Nosso. E eu me lembro que naquela época, eu acordava, ia até uma academia, subia numa esteira para correr, enquanto eu estava correndo, eu tentava orar e não vinha nada, e aí a única coisa que eu conseguia fazer era, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que o seu nome seja santificado na minha vida, eu não quero te desonrar por causa disso, que o teu nome seja santificado na minha vida, eu não quero que esse sentimento me leve a fazer coisas que não te agradam. Venha o teu reino na tua vida, na minha vida, o teu reino de perdão, o teu reino de graça, que o teu perdão e a tua graça invada a minha vida. E quando eu chegava naquela parte que dizia, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores, eu dizia, Deus, misericórdia, misericórdia. Sabe o que eu descobri acerca do perdão? E o Tim Keller lançou luz para mim para entender isso, quando ele diz o seguinte: perdão sempre envolve uma experiência de morte e ressurreição.
Para você perdoar uma pessoa, você vai ter que fazer uma opção. Você morrer. Enquanto você não decidir morrer, você não vai conseguir viver. Porque a ressurreição está do lado de lá, da opção de se perdoar. Mas o perdão dói como a morte. É você decidir abrir mão dos teus direitos, decidir abrir mão de quem você é, decidir abrir mão do que você acha que é justo para você. O perdão dói. O perdão é um processo que envolve a morte e ressurreição, e foi isso que Deus fez. Para nos perdoar, Deus, o Deus santo, 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 o Deus justo, 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 entrou na história, na pessoa do Deus Filho encarnado, viveu entre nós como santo e justo, e morreu naquela cruz, para nos perdoar, e ressuscitou no terceiro dia, para dizer para mim e para você, não existe mais dívida. Não existe mais dívida. Sabe o que faz muitas pessoas acordarem mais cedo para ler a Bíblia e orar? Elas acham que existe uma dívida. Sabe o que faz algumas pessoas irem todo domingo na igreja? Elas acham que existe uma dívida. Sabe o que faz pessoas procurarem ser boazinhas, né? Mais bondosas, contribuir com entidades beneficentes e procurar fazer o bem para aqueles menos favorecidos? Elas acham que existe uma dívida. Posso te contar uma boa nova? Deus decidiu nos perdoar morrendo naquela cruz. E quando Ele ressuscitou, não existia mais dívida alguma. Não existe mais dívida alguma. Não existe mais dívida alguma. Deus pagou a sua conta e a minha. Você consegue acreditar nisso? A questão é que as pessoas que acreditam nisso e se rendem a essa verdade, passam a acordar mais cedo e ler a Bíblia e orar, porque elas querem viver com Deus desse, querem ter intimidade com Deus desse. Essas pessoas frequentam aos domingos uma igreja, porque elas sentem um profundo prazer em estar na presença desse Deus, ouvir a palavra dele e adorá-lo junto com outras pessoas. Essas pessoas procuram viver de uma maneira bondosa, fazendo o bem para aqueles que sofrem, porque elas sabem que isso é uma expressão de gratidão que elas têm a um Deus que as amou sem limites, e as perdoou de toda a dívida, e elas se renderam a essa verdade. Assim, eu concluo colocando duas coisas para vocês. Render-se plenamente ao que Ele fez. Por quê? Porque a cruz consolida o perdão de Deus a nós. Perdão significa assumir o custo ou dano gerado pelo ofensor ou agressor. O ofensor, o agressor, são os seres humanos. Nós, humanidade, nós rompemos com Deus Criador. Nós viramos as costas para o Deus Criador. Olha o que nós fizemos com o universo que o Deus Criador nos deu. Olha o que nós fizemos com o planeta Terra. Olha o que nós fizemos com a sociedade. Olha o que nós fizemos com os seres humanos. Nós estamos em dívida, sim. Nós roubamos o privilégio que Ele nos deu, de sermos seres à imagem e semelhança dEle, e usamos para o mal. Mas o que Ele fez? Quando Deus nos criou como seres humanos e nós viramos as costas para Ele, nós nos tornamos devedores, logo, nós merecíamos a cruz. A cruz é o lugar onde eu e você deveríamos estar.
A cruz é o lugar onde eu e você deveríamos estar pregados. Mas Deus, o Deus Criador, se fez homem na pessoa de Jesus, se fez ser humano na pessoa de Jesus. E o que Ele fez? Ele assume sobre Ele toda a dívida e dano que eu e você causamos. E diante disso, Jesus nos reconcilia com Deus. Agora, uma coisa muito importante para se perceber: na cruz, Deus não fez com que outro, senão Ele mesmo, se tornasse alvo da punição merecida pela humanidade. Aquela coisa assim de que, não, a cruz parece essa expressão dos deuses da antiguidade que querem sacrifício humano. Não, quem está na cruz é o Deus Filho. Quem está na cruz não é um ser humano qualquer, que Deus resolveu pregar para minimizar a sua ira contra a humanidade. Não! É o próprio Deus que se fez homem, entrou na história, que se deixou humilhar, se deixou zombar, se deixou ferir, se deixou matar. É Ele se oferecendo como o próprio sacrifício. John Stott conclui isso muito bem, dizendo: a essência do pecado é nós, seres humanos, colocando-nos no lugar de Deus, enquanto a essência da salvação é Deus colocando-se em nosso lugar. Nós nos colocamos onde somente Deus merece estar. Deus se coloca onde nós deveríamos estar. E uma segunda coisa, nós devemos nos render plenamente a Ele, ou ao que Ele fez, porque a cruz é o ato maior do amor de Deus por nós. É impossível dizer que você ama uma pessoa se você não é capaz de se envolver com as necessidades e as dores dessa pessoa. Deixa eu explicar isso. Uma amiga, procuradora, a quem eu conheço há muitos anos, a quem eu tenho muita admiração, a quem eu amo muito, se aproxima e diz assim: Ricardo, olha, eu comecei a investigar um negócio aí, barra pesada, de uma empresa quente no Brasil, descobri um monte de falcatrua, entrei com um processo contra essa empresa no Ministério Público, eu e a minha família temos sido ameaçados de morte, e eu estou precisando da sua ajuda, eu preciso que você se envolva. Eu falei: peraí. Desculpa, eu não entendi, o que você quer que eu faça? Eu preciso que você se envolva. Eu falei: peraí. A sua família está sendo perseguida? Você está correndo risco de vida? Os seus filhos estão sendo ameaçados? Eu não entendi bem, você quer que eu faça o quê? Eu quero que você se envolva com isso. Eu preciso que você faça alguma coisa para me defender. Eu preciso que você articule e ligue para algumas pessoas. Eu preciso que você pense comigo qual é a solução. Aí entrou o divisor de águas. Se eu amo essa pessoa, eu sou capaz de correr risco por ela. Se eu tenho simpatia por ela, eu vou dizer: eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Deixa eu dar 2 exemplos culturais do que significa amar a ponto de se comprometer com as necessidades e as dores. Um filme que tem como personagem principal, ou ator principal, Denzel Washington, Um Ato de Coragem. Nesse filme, Denzel Washington faz o papel de um operário que tem o seu filho doente. Ele leva o seu filho às pressas num hospital. É detectada uma enfermidade muito grave e aquela criança precisa de um transplante de coração em regime urgente, urgentíssimo. Só que o convênio médico dele não cobre. Essas coisas que só lá nos Estados Unidos acontecem, né? Aquele sistema precário de saúde norte-americano. O nosso, graças a Deus, não funciona assim, né? Mas ele fica tão desesperado diante do fato de que o seu filho está morrendo, o seu filho vai morrer, e a burocracia está emperrando o processo, as pessoas estão dizendo não para ele porque ele não tem o dinheiro, porque ele não tem autorização, porque ele não tem a carteirinha certa. O que ele faz? Ele pega um revólver, entra no hospital, faz os médicos e enfermeiros reféns,
entra numa sala de cirurgia, coloca o filho dele numa maca, deita na outra e obriga a sua esposa a ficar segurando aquele revólver para que os médicos abram o seu filho e abram a ele mesmo, para ele doar o coração dele para o seu filho. Quem ama é capaz de descer nas maiores profundezas da dor e do sofrimento do outro, a ponto de dar a própria vida. Saindo do cinema, indo para a literatura. Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, que também se transformou, tem algumas versões de filme. Um livro que fala de um romance que acontece na época da Revolução Francesa. Esse romance envolve pelo menos 3 grandes personagens. Charles Darnay, um francês que se torna um aristocrata, e Sidney Carton, um inglês. O que esses 2 homens têm em comum? Primeiro, uma amizade sincera, e outra coisa, eles são muito parecidos fisicamente. Mas o que eles têm, que vai ser o divisor de águas na vida deles, eles são apaixonados pela mesma mulher. E aí, Lucy Manette faz a opção dela por Charles Darnay, e eles se casam, e eles têm filhos, só que a Revolução Francesa vem, e como Charles Darnay era um aristocrata, ele é preso, ele é condenado à morte na guilhotina. E aí, Sidney Carton, vendo o sofrimento do amigo, vendo o sofrimento da esposa do amigo, vendo o sofrimento dos filhos do amigo, vai visitá-lo numa noite na cadeia e faz uma proposta: substituí-lo. Ele não aceita. Mas Sidney Carton dá um jeito de tirá-lo inconsciente da cadeia e assume o lugar dele, para na manhã seguinte morrer na guilhotina. E a pessoa que está na cela ao lado, de madrugada começa a conversar com o suposto Charles Darnay, que não era mais, mas era o Sidney Carton. E quando essa pessoa percebe que não se trata da pessoa condenada, diz: quem é você? Você está me dizendo que você vai morrer por ele? Sidney Carton responde: eu vou morrer por ele, eu vou morrer pela esposa dele, eu vou morrer pelos filhos dele, eu vou morrer pela descendência dele. Quem ama, assume até as últimas consequências para se identificar com o sofrimento do outro. É o que diz João capítulo 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deu. Quem ama, se entrega. Quem ama, vai ao fundo do poço. Quem ama, se deixa matar numa cruz. Quem ama, se deixa ridicularizar e zombar, como Jesus fez. Mas para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Termino dizendo o seguinte: cristianismo não é uma questão de confiarmos no que podemos fazer por ele. Tem gente que acha que ser cristão significa uma oportunidade de eu mostrar para Deus o que eu posso fazer por ele, ou então mostrar para Deus como eu amo. Cristianismo não é uma questão de você confiar no que você pode fazer, nem de você confiar no amor, no seu amor por Deus. Porque Deus já sabia que nós não seríamos capazes disso. Cristianismo é uma questão de confiarmos no que Ele fez por nós e rendermos-nos ao amor que Ele tem por nós. Conclusão: render-se plenamente ao que Ele fez implica, primeiro, em compreendermos que a razão principal do que aconteceu na cruz éramos nós. Segundo, reconhecermos que aquele que estava na cruz era o próprio Deus, assumindo o nosso dano.
Terceiro, aceitarmos que o que aconteceu na cruz, como manifestação do perdão e do amor maior de Deus, por mim e por você. Eu queria terminar a nossa reunião da seguinte maneira nessa noite. Aquele hino que nós cantamos durante a liturgia, Rude Cruz, quando essa semana eu pedi para o Ricardo Barbosa inseri-lo na liturgia, o Ricardo fez um comentário pertinente. Ele diz: pastor, mas a linguagem daquele hino é meio pesada, as pessoas não vão entender do que se trata. Especialmente aquelas que não têm uma tradição evangélica. E aí, durante a liturgia de ontem, lá no Chácara Alphaville, quando eu cantava, eu pensava comigo mesmo, é verdade, o Ricardo Barbosa tem razão. A letra é difícil de ser compreendida. Mas daí me veio a seguinte imagem. Será que depois dessa mensagem, as pessoas vão entender a letra? Será que agora dá para a gente cantar, não só entender a letra, mas se render ao que aconteceu na cruz? Se render ao que aconteceu na cruz? Para tanto, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, o grupo de louvor vai acordar e vai vir aqui. Segundo, eu vou convidar vocês a fazerem o seguinte. Mulheres, vocês vão cantar para nós, homens, a primeira estrofe desse hino e o coro desse hino. Enquanto vocês cantam, homens, por favor, enxerguem a letra, escutem a letra e rendam-se à mensagem da cruz. Depois nós, homens, vamos cantar a segunda estrofe e o coro. E aí eu quero convidar as mulheres a perceberem cada palavra, cada frase cantada. Leia essas palavras, medite, reflite e rendam-se. Rendam-se à mensagem da cruz. Aí depois, na terceira estrofe, nós vamos poder cantar juntos, como uma comunidade rendida à mensagem da cruz. Mas eu te desafio a uma coisa. Reflita sobre tudo o que aconteceu na cruz. E não permita que o seu coração continue insensível diante de tamanho amor demonstrado a mim e a você. Vamos lá? Mulheres. Homens, desde a glória dos céus
o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nesta cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Vamos colocar em pé. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem essa luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Por causa da cruz, quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem